mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Sim, irmão, já me avisou já. A paz do Senhor, amados. Amém. Que alegria, que satisfação voltar a esta casa depois de bons, longos 5 anos, né? Mais ou menos? Eu acho que tem mais ou menos isso. Foi bem antes da pandemia, né? E nós louvamos ao Senhor por essa grande oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Alberto, sua família, sua casa. Louvo a Deus pela vida do presbítero Josimar, sua esposa, sua casa. O irmão Gabriel, sua família. Eles são os nossos contatos, né? Perderam o nosso contato, eles, mas graças a Deus, o meu irmão estava na mira deles, né? E foi encontrado. Então, uma bênção estar aqui com vocês. Amém, queridos? Eu quero compartilhar 2 versículos da palavra do Senhor, 3 versículos da palavra. Os primeiros estão em Salmos de número 27, Salmos de número 27, verso 1 e 2. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E agora eu quero ler com vocês, aleluia, no livro de Amós, livro do profeta Amós, eu quero ler o versículo 14 e 15, que diz assim, Amós 9, 14 e 15. Trarei de volta do exílio o meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua própria terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor, o teu Deus. Poder sentar, queridos. Aleluia. Eu trago o abraço do meu pastor da nossa igreja. Os irmãos sabem que eu sou da Assembleia de Deus, da Ilha do Governador, na Ilha do Governador. Pastor Eliseu Menezes, eu trago o abraço do meu pastor. Está comigo a irmã Andréia e a irmã Isabel Jordão, que fazem parte da União Feminina, juntamente comigo ali na igreja. E o nosso pastor, se Deus permitir, em setembro ele fará 94 anos. E está à frente da obra ainda. Ele ainda é o pastor oficial da igreja. Embora não tenha tanta atuação por conta da idade, mas ele continua sendo o pastor vigente da igreja. Amém, amados? Quantos recebem o abraço do pastor Eliseu Menezes? Amém. Deus é bom. Queridos, famílias edificadas por Deus é a família que confia em Deus, né? Nós lemos o Salmo 27, 127, que é um salmo anônimo. Eu procurei observar o autor deste salmo, que não poderia ter sido Davi, porque Davi foi muito negligente com a sua família. Embora foi um guerreiro, um homem de visibilidade na guerra, matador de gigante, mas na família Davi negligenciou. Então não é um salmo de Davi, é um salmo anônimo, faz parte do grupo dos salmos dos degraus, e este salmo refere-se à família, assim como o Salmo 128 também. Tá? E é interessante que Amós, esses versículos que nós lemos do livro de Amós, o Senhor está falando das famílias que estavam retornando do cativeiro. As famílias que estavam retornando do exílio babilônico. E o Senhor estava ali trabalhando para que aquelas famílias voltassem e fossem restauradas, fossem edificadas. Aquelas famílias
elas alcançassem bênçãos da parte de Deus no território em que elas estavam retornando. E eu quero lhe dizer que o sucesso de uma sociedade depende do sucesso da família. Não existe sociedade com sucesso, sociedade feliz, sociedade envolvidas em situações agradáveis, se a família não tiver sucesso. Porque a sociedade é composta de famílias, assim como a igreja é composta de famílias. Aqui nós temos a família Silva, a família Barbosa, família Almeida, não é verdade? Família Pereira. São as famílias que compõem a igreja. Então, se tirar as famílias, a igreja esvazia. Tá, queridos? Então, o sucesso de uma sociedade depende do sucesso da família. Se a sua família estiver bem, se a sua família for uma família bem projetada em Deus, a sociedade vai bem. A sociedade será bem projetada. Amém, queridos? E a forma como a sociedade define moralmente a família estabelece os padrões de conformação da personalidade da futura geração. Então, hoje nós temos uma geração, essa geração aqui, tá? Então, a forma como a sociedade está definindo moralmente a família atual vai estabelecer os padrões. Vai estabelecer os padrões de conformação da personalidade da geração futura. Então, nós precisamos ter uma família saudável, estruturada, uma família moralmente e espiritualmente sarada, curada, para que a sociedade venha estabelecer o padrão da geração futura. Porque se a família estiver adoecida, moralmente, espiritualmente, a geração futura será adoecida moralmente e espiritualmente. Então Deus aqui, Ele promete a essa geração que está voltando do exílio, Ele promete remover todo o cativeiro do seu povo. O povo que viveu num cativeiro terrível e viveu uma série de situações adversas, Deus está trazendo, está dizendo que vai reedificá-la em uma terra, vai dar uma casa em um território santo, e Deus está prometendo remover todo o cativeiro do seu povo. E edificará as cidades assoladas. Aí é interessante que a nossa família, ela é comparada a uma cidade. A nossa família é comparada a uma cidade. Muitas vezes cativas em seus problemas, em suas dificuldades e crises. Também assoladas em lágrimas. Quantas famílias assoladas em lágrimas? Lágrimas no secreto. Quando fecha a porta desta pequena cidade chamada família, quantas lágrimas não são derramadas? Assoladas em misérias. Quantas famílias em misérias? Miséria é a linha abaixo da pobreza. Quantas famílias em misérias? Não em misérias porque está faltando pão. Não em miséria porque está faltando emprego. Porque a porta de emprego fechou. Mas em miséria porque está faltando Deus.
E quando Deus não está presente na casa, a miséria se instala. Quando Deus não está presente na casa, há desgraça na casa. O que é desgraça? É falta de graça. Aleluia! Então, muitas famílias, comparadas às cidades em suas crises, vivendo nestas misérias. Porque a presença de Deus não está. Aí alguém tem que fazer o papel de Deus ali na casa. E normalmente o inimigo de Deus quer tomar conta. Ou às vezes assoladas em contendas. Quantas famílias em contendas, aonde o pai é o mandatário, não respeita a voz da esposa. A esposa é só para cozinhar, passar, costurar e lhe servir em algum momento. Os filhos não têm o respeito deste mandatário, deste chefe. Os filhos não têm prazer de estar na casa. Então esta casa está em contendas. Porque ninguém se entende, ninguém compreende um ao outro. Outras vezes assoladas em vícios. Quantas famílias assoladas em vícios? E quando nós falamos vícios, nós não estamos falando em bebida alcoólica. Ou o vício é de drogas. Mas os vícios são variáveis. Lembra que quando Daniel chega na Babilônia, ele é observado e logo alguém diz assim, olha, este daí não tem vício algum. Ele não tinha vício de falar mal de ninguém. Ele não tinha vício de criticar ninguém. Ele não tinha vício de pegar nada de ninguém. Ele não tinha vício do engano. Não tinha vício da mentira. E quantas famílias estão assoladas no vício? É o vício da mentira, é o vício do engano, porque o chefe da família não consegue discernir, aleluia, as características dos seus membros familiares. Outros assolados em separação. Não apenas separação de corpos, né? Mas separação de opinião. Separação no sentido de não compartilhar deveres. Quantas famílias separadas, vivendo isoladamente dentro de casa. Outras assoladas em cativeiros familiares. Quantos cativeiros familiares? Solidão dentro de casa. Uma família composta, por exemplo, com 5, 6 pessoas, e há membros na família em solidão, em cativeiro familiar, que se tranca no quarto e tem prazer na companhia do celular ou do notebook, mas não tem prazer na companhia do outro. Isso são cativeiros familiares dentro de casa. Mas tem promessa para a restauração da família. Tem promessa para a restauração de famílias assoladas, de famílias em cativeiros, de famílias em contendas, de famílias separadas por diversas circunstâncias e situações. Tem promessa de Deus. E famílias que vencem. Tem famílias que vão vencer. E a nossa família vai vencer. A minha família vai vencer. A tua família vai vencer. Ah, pastora, nessa sociedade caótica, nesta sociedade caótica, nessa sociedade que se arruina sem parar,
nesta sociedade que se arrunha sem parar, a nossa família vai vencer no nome de Jesus. Ah, mas a sociedade está descendo ladeira abaixo. Problema dela. A sociedade deu as costas para Deus. Problema dela. Porque o nosso problema não é essa sociedade destrutiva. A nossa causa e problema é com o nosso Deus. E nós estamos confiando nele e na força do seu poder. É nele que confiamos. Cativeiros serão quebrados. Famílias serão reinteiradas. Alianças serão renovadas. Pactos serão refeitos. Porque cremos no poder de Deus. E nós não estamos servindo a Deus debalde. Como disse o próprio Satanás. Satanás não disse isso para Jó. Ele disse para Deus. Por um acaso Jó serve ao Deus debalde? Debalde quer dizer vão, inútil. Porque o diabo, ele olhou para a família de Jó. Ele olhou para os móveis de Jó. Ele olhou para a herança de Jó. Ele olhou para a fazenda de Jó. Ele olhou para a vida confiável que Jó tinha em Deus. E ele disse assim: por um acaso Jó serve a Deus debalde? Eu quero lhe dizer que nós não servimos a Deus debalde. Não, o nosso Deus não é vão. O nosso Deus não é inútil. Mas o nosso Deus é poderoso para restaurar a nossa sorte e a sorte da nossa família. A tua família não vai naufragar. A tua família não vai descer ladeira abaixo, porque Deus está segurando e sustentando a tua família. Então, famílias que vencem são famílias edificadas por Deus. Edificadas por Deus. Aleluia. E se a família for edificada por Deus, ei, ninguém consegue arrancar. Ninguém consegue destruir. Ninguém consegue desviar. Ninguém consegue contaminar. Então, famílias edificadas por Deus, como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar, edificar quer dizer alicerçar, quer dizer enraizar. Então, é o Senhor quem vai alicerçar a tua família. Alicerçar em quem? Nele. Vai alicerçar nele. O Senhor vai enraizar a tua família em quem? Nele. Ele é quem vai enraizar a tua família. E uma vez edificada por Deus, enraizada por Deus, ninguém arranca, ninguém tira, ninguém corta, porque está plantada, edificada e enraizada em profundidade em Deus. Aleluia. Famílias edificadas são famílias fortes. São famílias fortes. Elas não são fortes nela mesma. Elas são fortes no Senhor. Famílias edificadas são resistentes. Aí eu lembro de Mateus 7. Jesus, ele disse assim, né? Bem-aventurado o homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. O que acontece ali? Ali tem dois exemplos, o prudente e o insensato. O insensato é o preguiçoso. O insensato é o relapso.
O insensato é aquele que acha que trabalha para botar comida em casa, está muito bom. O insensato é aquele que não se preocupa com o bem-estar. Não se preocupa com o futuro da família. Não se preocupa com a vida espiritual da família. Não se preocupa se a família tem aliança com Deus ou não. O insensato é o preguiçoso. É o vida fácil. Sabe o vida fácil? Vamos fazer aqui na areia mesmo a casa, né? É mais fácil. Não precisa gastar cimento para poder fazer sapata. Não é verdade? Não precisa cavar buraco para colocar coluna, não. Vamos fazer aqui na areia. Aí vem o vento. Primeiro vento que bate, leva a casa. Leva os filhos para as drogas. Leva o marido para a prostituição. Leva a mulher para a rua. A casa cai, acaba. Mas o prudente não. O prudente, ele edifica, ele constrói, ele levanta sobre a rocha. E a rocha é Cristo. E edificar uma casa sobre a rocha dá trabalho. Dá muito trabalho. Edificar uma casa sobre a rocha dá calo nas mãos e calo nos joelhos. Edificar uma casa sobre a rocha não é fácil. Cansa, mas o resultado é excelente. O homem prudente que edifica a casa sobre a rocha, ele passa pelo mesmo processo que o imprudente. Ele alcança o mesmo processo, passa pelo mesmo processo que o imprudente e o insensato. O vento bate na casa, a chuva cai sobre a casa, a tempestade vem, a casa é assolada do lado de fora para poder derrubar a casa. Mas ela está tão firme, ela está tão firmada na rocha, ela está tão em Deus, ela está tão nas mãos de Deus, que o vento vem, mas não derruba. A tempestade bate, mas não atinge. A água vem, mas a casa continua intacta. Ei, casa edificada em Deus passa pela prova do vento, da tempestade e permanece de pé. Permanece de pé. Você percebe, gente, que o prudente não está isento de prova. O isento não está. O prudente não está isento das circunstâncias adversas. O insensato tem o processo. O prudente tem o processo. A diferença é onde a casa está edificada. A diferença é essa. Se a casa estiver enraizada em Deus, pode o inferno se levantar, mas vai levantar para cair, porque a tua casa não cai. Se estiver edificada em Deus, Naramachai, não vai cair. Tem vento? Tem. Tem crise? Tem. Tem tempestade? Tem. Mas a casa vai permanecer de pé. Permanecer de pé. A tua família vai permanecer de pé. Chorando, mas glorificando. Ei! Passando por perdas, mas glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então é casa resistente e é casa sólida. Casa sólida, que não se desmancha com qualquer barulho. Não se desmancha com qualquer
ameaça, é sólida, firmada na rocha. E a rocha é Cristo. Ele é a rocha viva e poderosa. São famílias que têm o Senhor como sustentador. O que é isso, gente? O Senhor como sustentador. Está sustentando. Sustentando aonde? Na rocha. E sobre a sua casa está as mãos dele, guardando. Aí eu gosto do Salmo 91, lá pelo verso 10, que diz assim, ó, nenhum mal te susterá, e praga alguma chegará à tua tenda. Você percebe que as pragas, elas podem até circular a tua casa, mas não vai entrar, porque a promessa, praga alguma chegará à tua tenda. Ah, pastora, mas por que eu peguei a enfermidade tal, a praga tal? Não, foi só um reflexo. Foi só um reflexo. Você tomou um remédio e ficou bom. Foi só um reflexo. A praga não vai lhe atingir. A praga atingiu o Egito. O Egito foi quase destruído pelas pragas. E o povo de Deus? Só um reflexozinho, só para saber que Deus é Deus. Tá? Então receba isso do Senhor. Famílias edificadas por Deus são famílias que enfrentam as lutas, as guerras, mas vencem. Porque se Deus está na casa, o vento cessa, né? A tempestade cessa. E o nome do Senhor é glorificado. Porque se o vento obedece à voz do Senhor, e Deus está na casa, o vento vai ficar na casa? Se a tempestade obedece à voz do Senhor, o vento vai ficar na tua casa? De jeito nenhum. Foi Jesus quem disse, aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Ei, vento e mar têm ouvidos? Arabai. Vento e mar têm ouvidos? Para Deus dar livramento e escape a uma família edificada nele, o vento escuta a voz de Deus. E o mar escuta a voz de Deus. É para parar? É para parar. É para recuar? É para recuar. É para cessar? É para cessar. E o Senhor está dizendo para você, ei, eu já abri os ouvidos do vento e do mar. E já estou ordenando sobre a tua família que vai cessar, vai cessar, vai cessar, vai se acalmar. Você recebe isso? Levante a mão e glorifica. Aleluia! Deus é bom. Aleluia! É interessante, gente, que quando você coloca a sua família na rocha, não resta outra alternativa senão confiar plenamente nele. E quem confia, descansa. Quem confia, dorme tranquilo. Porque o Salmo 27 diz que é o Senhor quem dá o sono aos seus. Olha só. Dá o sono aos seus. Você vai dormir tranquilo e pela manhã vai procurar o problema. Que deu o problema? Dissolveu. Vai procurar, tem gente que acorda pela manhã, depois de uma noite tranquila que o Eterno dá, ainda acorda pela manhã, vai procurar o problema. Só para conferir. Aí Deus deixa você procurar, para você ver que ele não existe mais. Amém? Acordou pela manhã, já acorde de joelho, adorando, glorificando e tomando o café da gratidão. O café da gratidão. Porque quem confia, descansa. Quem confia, não se agita. Quem confia, ei, nem pergunta o nome do problema. Confia, confia. E famílias edificadas levantam altares. Ei, é impossível ser edificados pelo Senhor e não levantar altar.
Nós estamos vivendo um tempo, pastor, um tempo em que as pessoas não querem mais ter calo nos joelhos. É verdade? Muitos já oram assim, ó. É um meio de joelho e outro em pé. Mas famílias que vencem e são edificadas, elas levantam altares. Toda família edificada tem que ter um altar. Precisa ter um altar. E que altar? Altar de adoração, altar de gratidão, altar de oração. É interessante que nós falamos, aí eu falei aqui no iniciozinho, que a casa de Davi foi uma casa caída. A casa de Davi, a casa do sacerdote Eli, foram casas caídas. Embora eles fossem líderes de visibilidade, eles não se preocuparam com as suas casas, as suas famílias. Davi era adorador, mas um adorador isolado. Davi não chamava a família para adoração. Ele adorava sozinho, ele era um homem... mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha facilidade em reconhecer o seu pecado. Quando ele reconhecia o seu pecado, ele já se prostrava e confessava a Deus, pedia perdão, e o Senhor imediatamente perdoava. E Davi nunca mais voltava a praticar aquele pecado. Praticava outros como ser humano, mas aquele não. Então ele era segundo o coração de Deus, porque ele tinha facilidade em reconhecer o pecado, confessar e pedir perdão. Mas, a nível de família, Davi ele teve 19 filhos. Cada filho de uma mulher. Camarada, não era brincadeira, não. Cada filho de uma mulher. E os filhos de Davi não foram guerreiros com Davi. Pastor, é interessante que Saul, a gente prega, mete o pau em Saul, né? A gente mete o pau em Saul. Mas Saul foi um chefe de família. Lá no livro de 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, fala sobre os filhos de Saul e da mulher de Saul. E que os filhos de Saul eram 6 filhos, era de uma mulher só. Está entendendo, gente, essa prosa? E que os filhos de Saul foram guerreiros junto com Saul. Lembra de Jonatas? Era o primogênito, era o guerreiro. E as filhas de Saul estavam na casa, no palácio. Agora, quando a gente vai para a casa de Davi, é uma bagunça. Uma bagunça, gente. Era irmão matando irmão, irmão violentando irmã. E Davi era uma figura totalmente alheia à situação. Mas a nível de adoração, ele era um adorador isolado. Ele tinha o altar de adoração, não na casa dele, dentro dele. Mas nós precisamos ter o nosso altar individual e o nosso altar de adoração familiar. Nós precisamos chamar a família para adoração. Vamos adorar o Senhor. Sabe aquele dia? Você não tem o dia do churrasco com a sua família? Você não tem o dia do hambúrguer com seus filhos adolescentes? Não tem o dia do McDonald's? Por que não o dia da adoração? Vamos chamar a família, olha, hoje nós vamos adorar. Porque dentro da família sempre tem aquele que gosta de cantar, aquele que gosta de tocar. Então vamos levantar o altar da adoração. Porque enquanto estivermos adorando, Deus estará guerreando. Deus estará cortando o laço.
dissipando toda a treva e trazendo vitória para casa. Então levante o altar da adoração. Porque adoração é estilo de vida. Isso é adoração. E o altar da gratidão. Se você quer ter filhos gratos, seja pais gratos. Se você não tem essa atitude de gratidão, você não pode cobrar dos seus filhos uma gratidão. Então precisamos levantar a gratidão, porque a gratidão é a memória do coração. Ser grato, ser grato. Nós que somos meros mortais, nós gostamos, né, gente, quando abençoamos alguém, né, pastor? Que a pessoa diz, olha, muito obrigado, olha, a gente fica alegre. Imagine Deus. Quando você diz assim, Senhor, eu agradeço pelo livramento que o Senhor promoveu para a minha família. Eu agradeço, Pai, porque este mês deu para pagar as contas, trazer o dízimo e ainda sobrou para o hambúrguer das crianças. Obrigada, Pai. Gente, Deus se agrada demais. E nós precisamos ensinar a família a ser grato a Deus. E gratidão, Jesus se agrada. Jesus disse que eram 10 leprosos. E os 10 foram curados. Somente um voltou para agradecer. Jesus disse assim, cadê os 9? Não foram 10 que receberam a bênção? Não foram 10 que foram... Aí o Senhor ressalta a importância da gratidão. Então levante o altar de gratidão. Você sabe aquele costume? Eu ainda preservo, pela misericórdia de Deus, pelo menos aos domingos, né? Que é tanta atividade na família que a gente só consegue se encontrar em volta da mesa domingo, né? Sabe aquele momento em que você, antes de se alimentar, pede um membro da família, faz a oração de gratidão a Deus? E à medida que você pede um membro da família, você está testando a espiritualidade dele. Que tem uns, não vou orar não. Se não ora na família, não está íntimo com Deus. Aí uma forma de testar a intimidade. Eu gosto demais. Aí você vai orar. Eu, mãe, você. Aí você fica prestando atenção. Aí está íntimo com Deus. Ó, você. Obrigada pela alimentação. Não está íntimo com Deus. Então, amados, levantar o altar da gratidão, isso é importante dentro da família. A família está edificada, tem que ter o altar da gratidão. E o altar da oração. Gente, hoje eu estudando essa palavra, quando chegou nessa parte aqui, eu me emocionei, que eu tive que parar e dobrar os joelhos. Quando eu lembrei do altar da adoração de Abraão. Que homem incrível Abraão, né? Abraão era um homem que tinha altar dentro da casa dele. E ele passou isso para Isaac. E Isaac passou para Jacó. A ponto do próprio Deus se referir a Abraão e a Isaac e a Jacó como? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha que coisa linda. Porque quando você levanta o altar da oração na sua casa, você está ensinando o teu filho. E logicamente o seu filho é o seu neto. Está perpetuando uma aliança. Está formando um pacto com Deus ali. Que é na oração que se desenvolve a intimidade. Anos atrás, o meu filho disse assim para mim, mãe, eu só oro porque eu sempre vi a senhora orando. Por isso que eu oro. E eu já quero terminar. Então levante altar. Como Jó levantou altar pela sua casa e pela sua família. Amém? E para terminar. Família edificada é família que caminha com Deus.
caminha com Deus. Caminhar com Deus é questão de escolha. Josué 24:15. Josué escolheu servir e caminhar com Deus. Abraão caminhou com Deus. Jacó caminhou com Deus. Isaac caminhou com Deus. Jesus estava dentro da casa de Marta e Maria. E Maria escolheu se assentar aos pés de Jesus. E Marta, Jesus dentro da casa e Marta na cozinha, fazendo o bolo. E Maria escolheu se assentar para ouvir o mestre falar. Escolha andar com o Senhor. Prefira se envolver com Deus aos trabalhos da casa, né? Caminhar com Deus é descansar nele, confiar nele e entregar tudo a ele. Até isso que está trazendo ansiedade. Eu te convido para ficar de pé. Eu te convido para ficar de pé. Até isso que está trazendo ansiedade para você hoje, você vai entregar para o Senhor e vai confiar nele. Porque até o finalzinho de maio, Deus trará resposta sobre esta causa que está lhe inquietando. Eu estou profetizando nesta noite. Entregue, confie, porque até o final de maio terá resposta de Deus para a tua vida e para a tua casa. Confie, creia e espere. Deixe Ele governar a tua casa e a tua família. Amém? Famílias edificadas são filhos como flechas nas mãos do valente. Filhos como flechas nas mãos do valente. E filhos como flechas nas mãos do valente vai alcançar o alvo. Porque o arqueiro é Deus. Teu filho é a flecha. Deus é o arqueiro. E ele vai acertar o alvo. O futuro do teu filho, da tua filha, está nas mãos do arqueiro. Aleluia! Aleluia! Quantos glorificam o nome do Senhor? Então a casa edificada é como um barco que flui nas águas de Deus e irá ancorar no porto seguro. Você recebe esta palavra? Aleluia! Aleluia! Não sei se eu posso orar. Posso orar, pastor? Eu quero orar por você que está vivendo uma crise na sua família, mas que recebeu esta palavra e pegou ela para você. E vai sair daqui com a promessa. Sai do teu lugar que eu quero orar por você, rapidamente. Minha casa e eu. Venha. Você recebeu essa palavra de promessa ao Senhor, sobre a sua vida? Tem promessa para ti minha até o final de maio. casa e Aleluia. eu. Vem à frente que nós vamos orar por você. Serviremos ao Senhor. Vamos orar. Aleluia. Está vivendo uma situação adversa. Aleluia. Está com uma lutinha com seu filho? Senhor. Ele vai ser flecha nas mãos do arqueiro. Oh, glória. Nós vamos orar. Meu Deus. Glória a Deus. Bendito seja. Pode vir. Pode vir. É noite de restauração. É noite de edificação. É noite, de voltar a caminhar com Deus. A ser redirecionado pelo Senhor. A ser restaurado pelo Senhor. Vamos orar. Tem alguém entre nós que gostaria de voltar a caminhar com o Senhor? Levante a mão. Alguém que gostaria de voltar a caminhar com o Senhor? Quem sabe o vento bateu tão forte que você parou para não ser atingido pelo vento. Tem alguém? Levante a mão que gostaria de voltar a caminhar com o Senhor. Alguém afastado do caminho do Senhor? Tem alguém? Dá um sinal. Alguém que gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém nesta noite que ainda não aceitou a Jesus, que gostaria? Levante a mão bem alto, porque
Você ainda não é crente, não? Está afastada? É? Olha, o pai, né? Olhou, confirma. Então vem, dá um passo à frente. Eu quero chamar a Andréia, que veio comigo, para ficar do ladinho dela. Tão linda, voltar a caminhar com o Senhor, né? Ficar firme, porque você é flecha. Amém? Nas mãos do arqueiro. E o Senhor vai te lançar para o alvo certo, o propósito certo. Você já pensou você ser uma doutora usada nas mãos do Senhor? Trabalho, meu Deus, senti a presença de Deus agora. Tem mais alguém que gostaria de voltar aos caminhos do Senhor? Dá um sinal com a mão. Tem mais alguém? Quer voltar para os caminhos do Senhor? Te agradeço. Ou aceitar Jesus como Salvador da sua alma? Levante a mão bem alto, porque eu sou míope, não enxergo direito. Dá um sinal com a mão. E volta para a casa do Pai. É hoje. É hoje que você vai experimentar, aleluia, o carinho, o amor e o conforto do Pai. Aleluia. Pai Santo, eis aí os teus filhos e as tuas filhas, representando, Senhor, a sua família. O Senhor já é crente? Já? Representando as suas famílias, Pai. E eu os entrego em tuas mãos. Só o Senhor conhece a necessidade particular de cada família. Só o Senhor conhece a dor invisível de cada família. E o Senhor sabe como entrar, aonde entrar e como fazer para restaurar. Então, Senhor, restaura casamento enfraquecido, restaura aliança quebrada, restaura relacionamentos fragmentados, restaura a amizade do filho com o pai e do pai com o filho. Faça esta obra e que estas famílias sejam edificadas em ti para a glória do teu nome. Eu ministro sobre eles a bênção do Senhor, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém.